Fala, turma! Seja bem-vindo aí à nossa primeira aula de prática de vídeo. Essa não vai ser uma aula assim 100% prática, apesar de que é prática sim, porque o que eu falar aqui você pode ir começando a colocar em prática ao mesmo tempo, mas na verdade vai ser uma aula que eu vou dar algumas dicas gerais para vocês, tá bom? Que eu acredito que vão ser importantes para as estratégias de criação de conteúdo em vídeo. Isso serve tanto para o seu marketing de conteúdo, o seu conteúdo que você vai criar gratuito para gerar audiência e autoridade, né? Mas também serve para a criação de infoproduto, por exemplo, se você quiser criar um curso em vídeo. As dicas que eu vou dar nessa aula de hoje servem para esses dois casos. E aqui nós temos os tópicos da aula, né? Vou dar algumas dicas gerais, vou falar especificamente sobre temas de vídeos e roteiros, como construir roteiros para os seus vídeos, independente do seu segmento. Vou falar também sobre equipamentos, vou dar algumas dicas gerais sobre equipamentos, que muitas vezes as pessoas travam nessa hora, né? Falar, eu não tenho microfone e tal, não tenho uma câmera boa, não tenho iluminação, e acaba travando. E eu estou mostrando aqui para vocês, ao longo dessas aulas, eu vario um pouquinho os recursos que eu utilizo, até para mostrar as possibilidades, mas a grande maioria eu prefiro a praticidade do que ficar inventando moda demais e dificultar, né? Na verdade, se você está... Então, aqui, por exemplo, né, setup dessa aula com relação a equipamentos. Mas no final do vídeo a gente vai falar mais sobre equipamento, mas só para já abrir o gancho aqui. Eu estou usando uma webcam do meu notebook, muito simples, né? Não é uma webcam assim, péssima, mas webcam é webcam, né? Integrada, não é uma webcam que eu comprei, boa, existem webcams boas, sim. Essa não é uma delas. Estou usando sim uma iluminação aqui, mas muito simples, né? Para não ficar com sombra, não ficar escuro. E gravando a tela, e com relação ao áudio, eu estou usando o fone de ouvido do meu celular. Estou captando o áudio direto no meu computador pelo fone de ouvido do celular, né? Então, tudo muito simples. Poderia fazer com mais recursos, usando câmera, eu tenho uma câmera aqui, poderia fazer até usando o próprio celular, que tem uma imagem melhor que a da webcam. Poderia, mas para esse tipo de aula, de conteúdo que a gente está fazendo aqui, eu realmente acredito que não faria diferença. Então é isso que eu quero te mostrar. Até que ponto o nosso perfeccionismo só não vai virando uma desculpa para a gente não fazer o que precisa ser feito. Tá bom? Então vamos começar do começo, porque eu já comecei do final. Eu tenho déficit de atenção. Pessoal, primeira dica geral, né? Vamos falar de dicas gerais aí agora. Primeira dica geral, olhe para a lente. Isso aqui às vezes até eu tenho dificuldade, porque a lente, por exemplo, da minha webcam aqui é muito pequenininha, né? Quando eu estou gravando com câmera, que a lente é grande, é muito fácil olhar para a lente. Para onde mais que eu vou olhar, né? Fica simples. Agora, no caso da webcam, é uma lente muito pequenininha, é difícil, sendo que eu tenho a minha imagem de referência aqui na tela, uma tela grande aqui com a minha imagem, né? A gente sempre fica querendo olhar para a imagem. Às vezes eu não olho para a lente porque eu estou olhando as minhas colas aqui, né? Que eu tenho aqui no computador, mas eu fico tentando me policiar sempre olhar para a lente. A grande dificuldade é quando você for gravar com o celular. Muitas vezes a gente usa a câmera frontal do celular. Hoje em dia os celulares, a gente vai falar também do final, eles têm ótimas câmeras, você pode gravar com o seu celular. Porém, tem essa dificuldade que a gente tende a ficar olhando para a imagem e não para a câmera. Então, olhe para a lente, beleza? É uma coisa muito simples, assim, parece besta, mas acredito que realmente faça diferença, né? Você olhar nos olhos do seu espectador. Outra coisa também, tente passar animação. Isso às vezes é difícil. Eu, por exemplo, isso depende, é claro, do seu tema, mas independente disso, se eu chegar aqui para você, eu também não sou de forçar muito, então essa dica aqui eu vou te passar ela, mas seja você, mas seja você um pouquinho mais animado, né? Tem muita gente que fala que a câmera, o dispositivo eletrônico, geralmente suga a nossa energia ali, deixa a gente um pouquinho para baixo do que a gente realmente está. Então, tente falar um pouquinho mais alto do que você falaria. Não imagine que o seu interlocutor, o seu ouvinte, está na mesma distância do que a câmera ou o microfone está de fato. Imagine que ele está ali do outro lado da sala. Então tente falar um pouquinho mais alto e passar um pouquinho mais de energia mesmo, porque isso realmente faz a diferença no vídeo. Eu falo por mim, né? Hoje em dia eu não sou aquele cara, e aí, galera, não sei o que, isso não combina comigo, eu não vou ser desse jeito, né? Não estou te pedindo para você ser assim, se isso não for algo natural para você. Né? E aí, seja bem-vindo!
né? Não faz sentido assim a gente também encenar, criar um personagem. Tem muita gente que faz isso, mas não é isso que eu estou te pedindo. É realmente a gente dar uma levantada no nosso astral, que eu acho que isso sim é importante, mas sem deixar de ser nós mesmos, beleza? Eu falo por mim porque eu vejo meus vídeos, né? Hoje em dia ainda não sou um exemplo assim, a se seguir é, de ator, né, global. Eu não vou ganhar nenhum Oscar aqui na frente dessa câmera, mas eu vejo meus vídeos mais antigos e eu observo isso. Que por mais que eu estivesse sendo eu mesmo, eu falava mais baixinho, que é o jeito que eu sou, né? Mas isso às vezes passa uma impressão errada, tá? Então, cuidado com isso também. E tem uma questão também com relação a isso, né? A gente tentar passar uma certa alegria mesmo. Isso às vezes a gente até em alguns pontos ter que encenar um pouquinho, não deixar de ser nós mesmos, mas o conteúdo em vídeo, a pessoa que você está tentando cativar, você realmente está tentando cativar uma pessoa, tentando arrebanhar pessoas para a sua audiência, criar uma autoridade com aquela pessoa. E a sua demonstração de alegria, ali, de empatia, de né, ser uma pessoa para cima, assim, positiva, isso pode sim fazer diferença. Sem a gente forçar a amizade, mas às vezes o sorriso, né? Assim, a gente sorri para a câmera, às vezes a gente. Quando as pessoas batem foto da gente, a gente sempre tem mania de. A gente tá dos mais sérios assim, aí bateu a foto, a gente abre o sorriso. Então, treine isso também na frente da câmera para fazer os seus vídeos, tá? Porque dizem, né, tem um autor, não vou me lembrar o nome dele, que ele fala assim que os sorrisos abrem corações e carteiras. É uma frase assim que, independente do grau de veracidade dela, é de um livro que chama Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Essa frase foi retirada. E faz sentido, realmente, né? Uma outra questão que essa também, tudo que eu estou falando aqui para vocês são dicas para mim também, que eu diariamente, sempre que eu vou gravar algum vídeo, eu tenho que ficar me policiando, eu tenho que ficar observando, tá? Então, não é que você vai assistir essa aula e vai começar a aplicar e vai dar tudo certo. É aquela da melhoria contínua e a gente sempre lembra disso. Nossa, deixa eu sorrir mais um pouquinho, deixa eu falar um pouquinho mais alto. E essa terceira dica aqui, cuidado com os vícios de linguagem. Eu tenho vários. Eu fico falando o tempo inteiro. Então, olha só, né? Então tem alguns vídeos assim, tipo, sei lá, esses vícios de linguagem que a gente costuma falar, né? Tem né, o né, toda hora, né. Não é que seja errado você falar essas coisas, mas se tornar uma coisa muito repetitiva, isso pode incomodar as pessoas. E por incrível que pareça, as pessoas podem desistir de assistir o seu vídeo por conta de um detalhezinho desse, de uma palavrinha que você ficou repetindo durante o vídeo. Então, é observar. Grava um vídeo, observe. E aí, se você estiver usando muito vídeo de linguagem, não é que você vai deletar esse vídeo, não vai deletar nada. A não ser que tenha ficado realmente muito ruim, mas se não ficou muito ruim, não deleta não, publica. No próximo você melhora um pouquinho, tenta usar um pouco menos. Tá? A quarta dica aí das dicas gerais é com relação a referências. Você com certeza vai lembrar dos 3 passos, a gente falou numa aula, que eu não vou me recordar agora qual que era a aula de criação, de identidade, se não me engano, 3 passos para se criar qualquer coisa. O primeiro passo é o briefing, né? A gente coletar informações sobre aquilo. O segundo passo são as referências, sempre. E o terceiro passo, de fato, é a execução. Então, antes de você começar a analisar seus vídeos e criar a sua linguagem, sua linha editorial, tudo para começar, de fato, a gravar seus vídeos, já comece a pesquisar referências. E não só antes, mas sempre pesquise. Então, e referências aqui, não apenas de produtores de conteúdo do seu nicho específico. Por exemplo, você é músico e está fazendo lá vídeos de aula de guitarra. Não pesquise só professores de guitarra, pesquise qualquer tipo de produtor de conteúdo, desde entretenimento a finanças, seja o que for. Né? Mas provavelmente esse produtor ele vai ter alguma coisinha ali para te dar de referência, para você copiar, para você imitar mesmo. E por fim aí das dicas gerais, assista sempre os seus vídeos, né? A melhoria contínua. Assista sempre seus vídeos. Tem gente que fica com vergonha, fala, não consigo ver meus vídeos, eu morro de vergonha. Não tem dessa não.
Pode sentir vergonha. Eu morro de vergonha às vezes quando eu vejo os meus próprios vídeos. Mas eu vejo mesmo assim sempre. E eu não vejo uma vez só não. Cada vídeo que eu publico eu vou ver ele umas 2, 3, às vezes 5 vezes, para eu observar os detalhes e tentar melhorar alguma coisa. E agora, vamos passar aqui para as dicas relacionadas aos temas dos nossos vídeos e aos nossos roteiros. A primeira dica que eu vou te dar, muita gente pensa que não é necessário, às vezes, a gente criar um roteiro para o nosso vídeo, e eu sou favorável a sempre ter roteiros. Esse roteiro ele não precisa ser um roteiro detalhado, com cada palavra que você vai usar, né, mas que ele tenha pelo menos tópicos. No começo, quando você não tiver muita intimidade ainda com a câmera, com gravar vídeos, você pode sim fazer um roteiro detalhado, lê aquilo lá, decora aquela frase, fala, faça a pausa e depois na edição você corta essas pausas. Isso é totalmente possível e faça de um jeito que não vai parecer que você está lendo, tá? Isso é importante. Mas aí com relação à escolha dos temas, muita gente também fala, eu quero começar a publicar vídeos no meu YouTube, mas eu não sei quais temas vão ter meus vídeos, eu tenho medo de acabar os temas. Aqui eu vou sugerir que você reveja a aula que a gente fez, a prática 1 de YouTube, tá bom? Essa aula está num dos módulos anteriores, prática 1 de YouTube, que eu falo sobre pesquisa de palavra-chave, para você definir o tema do seu vídeo, né? E aqui, quando você aprende de fato a fazer essas pesquisas de palavra-chave, você acaba que vai tendo recursos e ideias inesgotáveis. Além disso, analise também o canal dos seus concorrentes, veja quais vídeos dentro desse nicho que você está publicando, quais vídeos geralmente têm a tendência de serem mais assistidos, do pessoal gostar mais, né? Isso aí são ideias também para você. Não para você fazer igual, mas para você fazer dentro da sua linha, num tema parecido. Tá? Mas resumindo essa ideia inicial, faça vídeo sobre coisas que as pessoas buscam. Principalmente se você está começando, por exemplo, um canal do YouTube, você quer crescer e não tem nenhum inscrito, as pessoas vão te encontrar se você fizer vídeos que elas estão buscando, principalmente se você seguir as dicas que eu dei lá nas aulas do YouTube de SEO. Tá? Aí elas vão te encontrar. Mas independente disso, tenha sua linha editorial. Saiba do que você vai falar. Saiba qual vai ser o tom da sua mensagem. Até onde você vai. Entenda bem que você tem que possuir a sua própria identidade, mas você tem que ter clareza da sua identidade e também da identidade do seu público e da identidade do seu produto que você vai vender. Porque no final das contas, você vai vender alguma coisa. Ou vai ser um serviço, um produto físico, um produto digital, independente do que for, você vai oferecer algo para essa pessoa em algum momento. Né? Então entenda qual que é a identidade desse produto que você vai oferecer, qual que é a sua identidade enquanto comunicador ali e qual que é a identidade do seu público. Isso é muito importante. A partir disso, a partir dessas informações, você vai criar a sua linha editorial. Mas o principal em torno disso tudo, você já sabe que é a geração de valor. Se você está fazendo marketing de conteúdo, ou mesmo se você já está gravando vídeo para o seu produto mesmo, é tudo sobre criar valor para as pessoas. Aqui também vou falar com relação aqui, né, a gente já falou na aula de YouTube, como que o YouTube vai divulgar os seus vídeos, né? E a gente já sabe que existe uma fórmula aí para isso, que é você conseguir aumentar sua taxa de cliques e sua taxa de retenção. Então já falamos sobre isso, mas taxa de cliques basicamente você tem que focar bastante os seus esforços na criação do seu título do seu vídeo e da sua thumbnail, que é a miniatura do seu vídeo. E quando eu falo focar esforço, é realmente você parar, quando você for fazer o roteiro do seu vídeo, definir o tema do seu vídeo, parar e se esforçar naquilo, dedicar um tempo para aquilo. E aí a gente tem também a taxa de retenção, né? Além dessa taxa de clique, a gente tem a taxa de retenção, que é você prender a sua audiência dentro do seu vídeo o máximo de tempo possível. Como que você pode aumentar a sua taxa de retenção? Faça um roteiro pensando em prender a pessoa até o final, basicamente isso. Guarde ali a cereja do bolo ali do seu conteúdo para o final. Faça promessas que você vai entregar um conteúdo muito importante. E é lógico, produza um conteúdo que seja interessante, que a pessoa não queira sair. Né? Por isso que é importante o roteiro, porque às vezes quando a gente não faz roteiro, a gente tem muito o que falar,
mas talvez a gente se perde um pouco e a pessoa acaba perdendo o interesse também. Tá? Tem aqui essa outra dica aqui, que são as chamadas para ação, né? Chamadas CTA, que são as Call to Action. Distribua chamadas para ação ao longo do seu vídeo. Por exemplo, olha só, inscreva-se no meu canal, porque eu tenho um vídeo novo toda semana. Isso é uma chamada para ação, estou convidando a pessoa a fazer algo. Deixa o seu like, me siga no Instagram. Olha, clique no link aqui na minha descrição para você conhecer o meu curso. Clique no link aqui abaixo para você baixar meu e-book. Isso tudo são chamadas para ação. Distribua essas chamadas ao longo do seu vídeo. Isso é importante, tá? Muito importante. Outra questão aqui também com relação a essa criação de temas e roteiros, né, com relação ao conteúdo dos seus vídeos, é que você divida sempre, quando você for fazer um roteiro, tente dividir esse roteiro em 3 partes. Lembra lá das redações da escola, do vestibular, do sei lá o quê, né, que tinha introdução, desenvolvimento e conclusão? Mesma coisa para os seus vídeos. Faça uma introdução, mas uma introdução que vai prender a pessoa ali, que você já vai entregar. Uma introdução que tem uma promessa de transformação, uma super promessa, para a pessoa falar, meu Deus, eu preciso ficar nesse vídeo, não posso sair daqui. Porque os primeiros 10 segundos são essenciais. Então entregue ali algum tipo de promessa no começo do seu vídeo. Desenvolvimento, o que é? É você dar suas dicas, entregar o seu conteúdo. Sempre ali tentando gerar algum tipo de curiosidade também para prender a pessoa no vídeo. Né? Por exemplo, olha, eu vou te dar 5 dicas aqui sobre isso, isso e isso, mas a última dica, a 5ª dica é a melhor de todas. Então, isso aí por si só talvez já vai prender muita gente para chegar na 5ª dica. E é uma conclusão, é muito importante o seu vídeo ter uma conclusão. Você não pode fazer uma introdução, por exemplo, cuidado com as palavras que você vai falar. Por exemplo, o vídeo dá 5 dicas, vou te dar 5 dicas. Quando chegar na 5ª dica, você vira e fala assim, bom, agora é a última dica, a dica tal, tal, tal. Já acabando o vídeo, não sei o que. Se você fala dessa forma, a pessoa chegou na 5ª dica, ela viu a 5ª dica e já vai sair, ela não vai esperar você concluir seu vídeo. E às vezes a conclusão é importante, porque às vezes na conclusão você vai colocar também chamada para ação, muito importante, né, para a pessoa se inscrever, para a pessoa clicar no link da sua descrição. Então, se você não der uma continuidade do seu desenvolvimento para a sua conclusão, a pessoa não chega no final. E aqui agora, passando para a parte de equipamentos, que é uma parte onde muita gente realmente se trava, né? Fala, poxa, eu não tenho equipamento bom, meu vídeo não está ficando bom. Hoje em dia, praticamente todo mundo tem algum equipamento bom nas mãos, né? A gente sabe que a maioria dos celulares hoje em dia vem com ótimas câmeras, inclusive são também ótimos captadores de áudio. Eu gravo muitos dos meus vídeos, né? Tirando esses vídeos tosquinhos aqui, perdão da palavra, mas que eu gravo com o próprio fone do celular, que também é uma boa alternativa. Se você não tem um lapela, um microfone direcional, nem nada disso, eu gravo utilizando o gravador do celular. Eu deixo ele próximo aqui de mim, em cima de uma mesa, e capto o áudio pelo celular mesmo, né? Mas isso aqui eu já pulei uma etapa aqui, né? Primeiro eu vou falar de vídeo. O que eu quero te dizer é o seguinte, simplifique o máximo possível. Às vezes a gente fica inventando moda demais e acaba dificultando. E a dificuldade, o que acontece? Quando a gente tem, eu vou montar toda uma estrutura de luz e de 2 câmeras e um microfone aqui, no rebatedor, não sei o que, vai ficar lindo o seu vídeo, mas a probabilidade de você se cansar disso, às vezes você vai dar tanto trabalho para você montar toda uma estrutura, porque às vezes você não vai ter um local só para gravar, então você vai gravar no meio da sua sala, você precisa montar todo o equipamento. Isso aí vai criando toda uma dificuldade, vai atrapalhando a sua rotina de criação de conteúdo, que tem que ser mais ágil. Nossa criação de conteúdo, a gente tem que produzir conteúdo rápido, né? A gente não pode ficar assim, eu vou fazer aqui uma mega produção. Não, ninguém abre o YouTube esperando a mega produção de Hollywood, não. A pessoa quer que você gere valor para ela. Ninguém vai abrir o seu curso e aí você pode me dar um feedback aqui. Eu estou fazendo essa produção aqui bem simples nessas aulas, né, que eu disponibilizo o material. Acredito eu que você está conseguindo me ver bem e também está conseguindo me ouvir bem, o que é o que importa. Se eu conseguir transmitir a mensagem com clareza, é o que importa. E aí você me dá aqui o feedback aqui, sabe? Se
dessa forma, se faria tanta diferença assim, eu usar uma câmera mais profissional, com uma iluminação direcional, com um cenário bonitinho atrás, do que da forma que eu estou fazendo com a webcam. Então, às vezes, a gente complica muito a nossa vida, sendo que para o nosso espectador, para o nosso ouvinte ali, não vai fazer tanta diferença para ele absorver o conteúdo. E aí, nessa questão da simplificar ainda, antes da gente partir para o vídeo de fato, tente deixar tudo o mais pronto possível. O seu setup de gravação ali, seja o seu celular, alguma coisa que você usa para apoiar ele, alguma coisa de iluminação, deixe assim mais ou menos no jeito ali para você criar uma rotina de gravação mesmo, tá bom? E partindo aí para a questão do vídeo, né, é muito importante a gente observar enquadramento quando a gente fala de vídeo, tá? Esse aqui é um dos principais erros. Você pode, antes da gente falar do enquadramento de fato, né, com relação ao equipamento mesmo, você pode usar o seu celular, mas aí eu volto a falar, né, olhe sempre para a lente, tá? Então, a lente do meu celular fica aqui em cima, a lente frontal, né? No caso da lente traseira, ela fica aqui. Então, olhe sempre para a lente, isso é importante. Webcams, por exemplo, elas podem ser boas opções, mas é interessante que você pesquise a qualidade da imagem, a resolução e também pese de acordo com o que você vai fazer. Tem conteúdo meu, por exemplo, que eu não tenho coragem de usar a webcam. Se eu ampliar muito, na verdade, essa webcam aqui, deixa eu tentar te mostrar. A imagem vai ficar ruim, sabe? Ampliei aqui, já não fica das melhores. Então, para eu usar, eu fiz já um vídeo ou outro dessa forma, mas não é o ideal. Quando eu preciso aparecer mais, assim, o ideal é que eu use uma câmera melhor, né? Porque aí a imagem já começa a distorcer. Então, tem webcams excelentes. A webcam desse meu computador não é das piores também, então por isso que eu decidi usá-la. Questão de enquadramento, né, que eu coloquei no slide, é importante, porque muita gente grava. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Gravar com a webcam. Tem muita gente que grava assim. E é terrível, né? Um detalhezinho assim que às vezes a gente não percebe que a gente está fazendo, mas evite isso. A maioria dos celulares tem algumas linhas guias, você consegue configurar para ele mostrar algumas linhas guias assim na tela, né? Que você vai dividir a tela em alguns quadros, né? Então tente se alinhar com a linha dos seus olhos sempre na linha de cima, que ó, tem uma linha passando aqui, uma linha passando aqui, é dividido em 3, né? Tente alinhar os seus olhos sempre nessa linha aqui de cima. Então não fique nem muito para cima assim, tem gente também que grava assim, nem muito para baixo aqui assim, cuidado com a postura, né? Se alinhe, se enquadre bem no vídeo, tá? Cuidado com os fundos também, o enquadramento é muito sobre isso. Vou voltar aqui. Os fundos do seu cenário, porque você, querendo ou não, um vídeo, você tem que criar um cenário ali. Então evite a bagunça, evite ali os objetos jogados, tente deixar o mais simples possível, talvez uma parede branca mesmo, sabe? Se você quiser colocar algum detalhezinho legal também, ótimo, não tem problema, mas lembre-se daquela regra, menos é mais. E a câmera, sempre apoie a sua câmera na altura dos seus olhos. Se você for apoiar o seu celular em algum lugar, evite de apoiá-lo muito no alto, para você ficar olhando para cima. E algo que acontece muito, muito embaixo, as pessoas apoiam o celular em algum lugar, por exemplo, se você não tiver o tripé, né? Como se eu tivesse assim, ó, olhando para vocês assim. Vou levantar aqui para vocês mostrar desse jeito. Isso não é legal, tá? Isso não é legal, então tente deixar sempre a câmera na altura aproximada dos seus olhos e apoie em algum lugar. Você não precisa necessariamente ter um tripé. Você pode empilhar um monte de livro, de objeto, a pessoa não vai ver mesmo onde está empilhada a sua câmera, o seu celular, isso não importa. O importante é que fique seguro ali, que não se movimente e que fique na altura dos seus olhos, tá bom? Com relação a áudio, né, a gente tem que ter muito cuidado com os ruídos, então tente gravar em um local fechado, que não tenha muito ruído. Se a gente for gravar em ambiente externo, aí realmente é importante que a gente tenha um microfone de lapela ou algum tipo de captação de áudio ali que seja um pouco mais profissional. Tá? Se a gente gravar em um lugar fechado, bonitinho, um fone de ouvido desse de celular já vai resolver seu problema. Tá? Ou talvez o próprio celular. Como eu falei antes, muitas vezes quando eu gravo meus vídeos, eu venho aqui no gravador de áudio aqui do celular, esse gravador de voz aqui, do próprio celular, coloco ele para gravar e deixo ele pertinho de mim, perto da minha boca, aqui em cima de uma mesa, de uma cadeira, de alguma coisa.
E pronto, depois na hora de editar eu junto o áudio com o vídeo. Por que eu não uso o próprio áudio da câmera? Porque geralmente não é bom. Tá? Se eu, por exemplo, se eu tivesse sem o fone de ouvido, né, que o fone de ouvido ele tem esse microfonezinho aqui, ó, tá vendo? Quanto mais eu aproximo, se eu tivesse esse fone de ouvido captando do próprio computador, o áudio estaria pior do que está, com certeza estaria péssimo. Da câmera que eu uso, a câmera de vídeo, o áudio dela também não é legal. Então é melhor você usar o áudio do seu celular ou do fone de ouvido, liga o fone de ouvido também no celular, passe ele por dentro da camisa para ficar mais disfarçado, fica como se fosse uma lapela. Né? Isso se você não quiser investir em equipamento. Claro, se você quiser investir, fazer algo mais profissional, ótimo, faça. É melhoria contínua, sempre melhor. A gente não pode, com relação a excesso de qualidade, não é problema nenhum, né? O problema é quando falta muita qualidade, mas excesso não tem problema. Então, mas o básico do áudio é que você grave sem ruídos, de uma forma, edite o seu áudio também, independente de qual for o dispositivo que você vai usar para captar o áudio. Nos próprios editores de vídeo, você não precisa nem ter um software específico para edição de áudio, se você não quiser. Os próprios editores de vídeo te dão recurso de equalização, de redução de ruídos. E aí, se vocês quiserem indicações de qual equipamento comprar, de câmera, de microfone, vamos trocando ideia aqui nos comentários, tá bom? Se você quiser alguma indicação ou tiver alguma indicação para dar também, deixa aqui nos comentários que a gente vai criando essa interação, que eu acho que ela é importante também, tá bom? E, por fim, a iluminação, a luz do seu vídeo, é muito importante. Esses três pilares são muito importantes, tanto o vídeo, quanto o áudio, quanto a luz. Nenhum é mais importante que o outro, os três vão formar a qualidade do seu vídeo. Tá? Mas iluminação, a gente também tem recursos. Eu, por exemplo, a única coisa um pouco mais profissional que eu estou usando nesse momento é uma iluminação frontal, né, que se eu apagar ela aqui, bem provável, vou fazer o teste para você ver. Olha só. Tá vendo? Além de estar bem mais escuro, tem sombra no meu rosto, né, que está vindo luz só de um lado, sombra todo quanto é lugar. Então isso não é legal. Né? Por mais que a imagem seja pequenininha ali, você tem uma luz, mas não significa que você tem que ter uma luz profissional, ou com tripé, com rebatedor, não sei. Não. Né? Você pode ter alguma fonte de luz. Vou dar um exemplo. Aqui eu tenho como é que chama isso aqui? Uma luminária dessas de mesa, de escritório. Né? Eu vou ligar essa luminária aqui. Ó, já deu uma melhorada. Se eu direcionar ela muito para minha cara, vai ficar estourado, vai dar sombra lá atrás, sombra no meu rosto. Não é legal. Mas o que eu posso fazer? Ligar essa luminária e suavizar ela de alguma forma. Colocar um papel vegetal nela. Ou virar ela para uma parede branca. Né? Se eu virar ela aqui assim para a parede, ó, já deu um pouquinho mais, só que está baixo, né? Então, enfim, isso aqui é só para te mostrar que existem soluções. Existem soluções baratas ou até mesmo que você tenha na sua casa. Uma solução muito boa, peraí que eu vou ligar a luz ali de novo. Uma solução que é muito boa é a própria luz natural, a luz do sol. Porém, você tem que ter um pouco de cuidado. Se você tiver uma janela grande, boa, na sua casa, que entre luz natural, tente gravar de frente para essa janela. Mas alguns cuidados. O sol não pode estar pegando direto, porque senão a luz não vai ficar legal. Se ele estiver pegando direto de frente para você, assim, ou direto na janela, pode não ficar tão boa a iluminação natural. Então, de preferência um sol indireto, ou os dias nublados. Infelizmente a gente não tem controle disso, né? Não podemos desligar o interruptor do sol ali, mas tente também usar a luz natural, pode ser um ótimo recurso mesmo. Tá? Essas luminárias caseiras que eu já falei, elas podem também ser ótimos recursos. Tá? E se você quiser comprar de fato algum equipamento, tem equipamento barato. Tá? Tem alguns equipamentos que são bem tranquilos de comprar. Hoje em dia eles chamam de ring lights, né? Que a tradução seria luz, anel de luz, alguma coisa assim. Que são anéis mesmo, né, circulares assim, que vem com a luz de LED e que já vem com tripé muitas vezes para você apoiar o celular. Isso é bem interessante e não fica caro. Você pode comprar aí nas Amazon, OLX, Mercado Livre da vida aí, com certeza você vai achar com preço bom, tá bom? E olha, vamos ter outra prática, na verdade outras práticas ainda de vídeo. Eu vou trazer aqui ainda novidades para vocês ao longo do tempo, mas a próxima prática de vídeo eu vou dar algumas
dicas de edição aí mais específicas, de edição mesmo de vídeo, de qual software usar, como usar tal software. Então acredito que possa ser bem útil também. E é isso aí, um abraço, até a próxima aula.